A ideia do nosso encontro é que nós tenhamos em 20 minutos, 20 minutos de apresentação de cada um dos nossos convidados, a partir de algumas perguntas geradoras, e logo em seguida nós abrimos para a conversa. A ideia é que a gente possa ter um espaço maior de tempo para a conversa. Eu vou começar apresentando o Xadalu, que muitos aqui já conhecem, né? O Xadalu é artista visual urbano com uma obra que transita entre intervenções nas ruas e exposições em museus, galerias e centros culturais. Sua produção diversificada mescla as colagens de sticker art e as técnicas e linguagens como a serigrafia, a pintura, a fotografia e o objeto. Seu trabalho em street art já foi exibido em mostras coletivas e individuais em instituições de Porto Alegre, como a Fundação Iberê Camargo, Santander Cultural, Centro Cultural Érico Veríssimo, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Instituto Estadual de Artes Visuais, Casa de Cultura Mário Quintana, Museu dos Direitos Humanos do Mercosul. No Rio de Janeiro, possui obras em acervos do Museu de Arte do Rio, Mar, e da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Na Europa, apresentou obras em galerias de Berlim e Florença e integra coleções particulares e acervos públicos, como o MARGS, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e o MAC, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Xadalu, 20 minutos. Eu esqueci de uma coisa, desculpem. Eu devia ter apresentado para vocês quais são as questões. Cada um dos nossos artistas recebeu as duas perguntas a seguir. Primeiro, quais são as semelhanças e diferenças de artistas racializados nas estratégias de inserção nas artes visuais brasileiras e como cada um deles percebe essa noção na sua trajetória? E também como a noção de raça marca a sua produção. E é importante salientar que esse é um tema muito caro para a próxima edição da Bienal. Essa relação forte entre gênero, raça e arte contemporânea, ela está muito marcada na mostra que se encaminha. É importante dizer que não é uma mostra que discute apenas raça, mas em discutindo gênero, discute também as suas necessárias intersecções. E nesse sentido, pensando em uma Bienal produzida no sul do mundo, produzida no Brasil, né, produzida desde a América Latina, acaba sendo urgente tratar dessas relações, das relações entre gênero e raça, e dentro dos nossos encontros, então, uma mesa como essa toca direto no debate que virá com a Bienal. Deu, Xadalu, agora é contigo. Boa noite, muito obrigado, né, por terem vindo. Obrigado ao Sesc por nos acolher, o Igor, Renatinho e todo o pessoal da produção aí, Walter aqui. Eu acho que eu já vou começar já polemizando, não vou ficar falando o que eu estou fazendo aqui, mas já vou falar que é muito difícil transitar no meio das artes visuais não tendo academia, sendo pobre e ainda mais trabalhando com raça. Piorou tudo, porque a gente começou a entrar num debate da aldeia porque o jeito que eu achei da minha produção ela ser potente e eficaz é fazendo junto com a comunidade, porque não adianta a gente pegar o que eles falarem e eu interpretar de minha maneira, sendo que muitas vezes não é o que eles veem, né? Mas sim de uma colaboração. A colaboração primeiro começou com os jovens da aldeia, com as crianças, e aos poucos a gente foi se tornando íntimo, e hoje em dia as obras elas são curadas por sábios, pelos sábios mesmo, né? Hoje em dia a gente está num nível bem bom e de relação de intimidade com a comunidade. Deixa eu ver, tem como botar a foto? Deixa eu ver aqui. Não. É que não é da foto. A foto que ficou melhor ali, aquela hora que a gente estava... Esse é o último trabalho, né? Esse trabalho ele vai amanhã para a USP. Amanhã eu participo do Cátedra Setúbal do Itaú, lá com o Paulo Reckenhoff. Ele vai para o Museu de Arte Contemporânea do México, MOAC, e vai para o leilão, né, da aldeia, que hoje em dia eu faço residência fixa numa aldeia, que é uma aldeia que está sofrendo ataques, né, por milícias armadas. Então, essa é uma obra que a gente produziu dentro da aldeia. Eu dei toda a ideia, fotografei os habitantes da aldeia, e depois eu posso falar um pouco dela, né, mas o nome dela é Invasão Colonial, Meu Corpo, Nosso Território.
porque somos filhos da Mãe Terra, né? E mostrei na Arte Rio lá, o pessoal, o Cildo, eu fiquei com o Cildo Meirelles, ele adorou, assim, ele falou, cara, tá muito bom, né? Mas aí eu vou voltar lá pro começo, assim, porque foi uma grande discussão de como eu pensava o sistema da arte, do meu ver, de uma forma que não entendo muito as entranhas, né? E vou me locomovendo do jeito de me cercando de boas pessoas, que é uma lição da vida, né? Se cerque de boas pessoas que coisas boas acontecerão. E depois disso eu comecei a tentar entender o que eu não consigo entender às vezes porque a arte contemporânea ela é uma coisa que as pessoas estudam na academia e aprimoram, entendeu? Tu tem lá cadeiras que tu vai aprender ali e essa técnica de estudo eu não tinha, era prática mesmo, né? E quando eu fui para a aldeia, a gente começou a criar as coisas. Em um determinado momento que as instituições estavam absorvendo isso, e uma vez a gente entrou num debate, assim, porque ele me perguntou assim: você fez aqui a obra, está muito boa, a gente achou muito legal. Agora você pode ir lá mostrar para o dono do museu, que ele não, o dono é o diretor, né? Aí eu falei, mas não é bem assim. Eu falei, como? Ele falou, como assim não é bem assim? Eu falei, ele tem que legitimar. Aí ele começou a rir, sabe? Ele começou a dizer assim, como assim? O que é legitimar? Não, ele tem que dizer que isso é verdadeiro na visão dele para a instituição. Aí ele, nossa, como é? Você faz aqui com nós, que somos indígenas, você, antecedente indígena, você faz a obra, que você diz que é a obra, mas para nós é algo vivo, nosso, e tu vai mostrar para uma pessoa que não tem nada a ver com a comunidade, e ele vai dizer que se é ou não é. Eu falei, mais ou menos assim. Aí ele assim, e tu acha que tu quer continuar fazendo isso? Eu falei, tem dado certo, né? Aí ele, não. Tá, e qual museu é assim? Eu falei, museu tal. Tá, e o outro também, e o outro também. Eu falei, cara, é um sistema. E ele ficou quieto, né? Ele falou, se você acha que você deve fazer isso e acha que isso é interessante, para mim não é interessante mais no momento que ele diz que é ou não é. Então, eu paro por aqui, então. Mas tu pode continuar fazendo, todo mundo gosta, né? E isso é uma coisa que a gente trabalhou dentro da aldeia e teve resultados, porque tem aldeias que se sustentam com as vendas das obras, né? A serigrafia a gente colocou e é uma coisa que ainda identifica, porque normalmente é por indicação, não pode dizer que não é, um indica o outro, e eles não entendiam também como uma pessoa que da street art nunca tinha ganhado um prêmio de arte em Porto Alegre, imagina. Eu fui o primeiro artista que ganhou o prêmio da Sorianos da arte urbana, sabe? Coisas assim é difícil de entender, mas eu consegui, através da minha produção, junto com a comunidade, o potencial do meu trabalho. E hoje em dia eu divido o dinheiro que eu ganho com as aldeias, né? Eu acho que eu posso falar dessa última obra, e aí... Porque as outras já todo mundo conhece, já tá... Sim. Existe um termo na cultura guarani que se chama tequá-raia. Tequá-raia. Então, esse termo ele significa que, numa manhã, o sábio acorda e chama a aldeia e fala assim, tequá-raia. Esse lugar, eles dizem que o coração dele sonhou com um lugar, que o espírito dele, através do sonho, levou ele até lá, e existe um lugar melhor para morar. Então, a tequá-raia é um lugar melhor para morar. Então, eles se levantam, às vezes, em aldeias, em partes da aldeia, e se deslocam. Às vezes, tu vai chegar numa aldeia, metade da aldeia não está mais lá e está em outro lugar. Então, ele foi para um tequá-raia. É um bom lugar para morar. E a história dessa obra começa com essa relação, né? Do espaço através do espírito, depois a locomoção do corpo. E em 1960 apareceram uns indígenas numa aldeia que eles denominam hoje Ponta do Arado, que é no extremo sul de Porto Alegre.
cacique dessa aldeia, depois os indígenas saíram de lá, foram corridos de lá, e esses indígenas ficaram em Santa Catarina. E, através de diversos rituais de sonho, sonharam todos os sábios com aquele mesmo lugar, que era aquele lugar lá que eles deviam voltar, né? E, antes de morrer, o senhor que viveu lá em 1960 falou para o cacique: você tem que voltar para lá. Então, eles se prepararam espiritualmente e voltaram para esse lugar, os indígenas. Só que eles não sabiam que era fazenda nem nada, era na beira do rio. Então, eles voltaram e se instalaram 30 pessoas lá. E eles começaram a morar lá. E aí, em um dia, o dono da fazenda, o fazendeiro, ele ficou sabendo da presença deles lá de uma área de 500 hectares, né? Então, eles estavam num pedacinho na beira da praia. E aí começou uma série de ataques. Eles cercaram a aldeia de uma maneira que a aldeia não tem acesso por terra, então para chegar lá é só de barco. E eles começaram a viver um verdadeiro inferno lá, sabe? Porque eles já estão há 1 ano e meio sem água, sem luz. Eles sobrevivem lá como dá. E o aparecimento de diversos conflitos nessa aldeia fez eu criar diversas obras, que provavelmente eu vou expor no MAC o ano que vem, né? Ainda. E isso vai tendo relação do nosso conflito racial entre indígenas e brancos, o desconhecimento da cultura dos dois, e também a luta pela terra, né? E fica nessa coisa do Tecoa Arraiano, que eles acreditavam que era um bom lugar para morar, hoje já é uma área de conflito, né? Que eles não vão sair de lá. Conversando com outros sábios, os outros sábios, eles foram categóricos falando que eles sairiam de lá por ele, né? Porque está tendo muito conflito, né? Imagina, os homens chegam lá e atiram para cima, atiram nas casas. E estar num lugar isolado e sendo ameaçado por milícias é muito complicado, né? Não tem como trabalhar. Mas, enfim, essa obra foi criada a partir de um relato, né? O relato é o seguinte, é um relato bem, bem forte, e eu fiquei emocionado quando ele quis se abrir comigo, o cacique da aldeia. Domingo, 8 horas da noite, a aldeia não tem água e não tem luz, então estava todo mundo deitado nas suas barracas, e parece que parou um barco e desceram homens armados, né? Tiraram todo mundo das barracas e perguntaram quem era o responsável. Aí o cacique se apresentou. Alguns homens encapuzados disseram para o cacique, né? Ou sai todo mundo, ou morre todo mundo. Ponto. Imagina, no escuro, no meio do mato, um cara armado te dizer, vários te dizer, ou sai todo mundo, ou morre todo mundo. O cacique falou assim para mim, me chama de meu irmão. Ele: meu irmão, na minha cultura, se eu falar que vou te matar, eu tenho que fazer isso, porque eu vou te matar. E quando ele falou com a arma apontada para mim, eu vou matar todo mundo, eu olhei para as crianças e pensei, está todo mundo morto. Porque não tem, né? Imagina, ele falou que vai matar, e no entendimento do cacique vai todo mundo morrer, então. Aí ele foi lá, se abraçou nas crianças, as crianças chorando, e aí o cara chamou ele de novo e falou assim: tu não quer falar nada, cara, antes de morrer? E eu achei bárbaro o que ele falou pro miliciano lá, né? Ele falou assim: eu sou pobre e qualquer um conseguiria apontar uma arma para mim. Mas o mais importante não é isso, você apontando uma arma para mim. Porque isso qualquer um faz. Mas eu queria ver algum de vocês apontar a arma para aquilo que eu acredito. No sol, nas estrelas, nas nuvens. Então, vocês nunca vão conseguir destruir isso. E aí o cara abaixou a arma e foi embora, né? E isso que ficou. Então, essa obra é inspirada nesse relato do cacique, e são indígenas com colete à prova de bala, preto e branco, e com escrito Guarani Imbiá. Guarani Imbiá, que é a etnia, né? E eu imprimi 200 agora.
Imprimi 200 e eu vou colar pelas ruas. Então, eu fotografei um por um, colocamos os coletes, tirei a medida de cada um, né, a escala tamanho real, e eu vou começar a colocar nas ruas para despertar esse alerta lá, né, do Ponta do Arado, né. As outras obras eu estou fazendo e são obras muito tocantes, assim, né. Então, a gente está ainda desenvolvendo dentro da aldeia, eles estão participando, e é isso, assim. E o que eu posso dizer é que o sistema da arte é muito complexo e tem que ter muita energia, assim, para te saber, sabe? Um diplomata conseguiria tranquilamente transitar, né? Mas pessoas que vêm de guerrilha, assim como eu, e depende às vezes do dinheiro da obra ou do projeto para colocar comida dentro da aldeia com a comunidade é muito complicado, porque o que falta hoje é palavra, né? As pessoas não têm palavra, sabe? E o pior é que são pessoas que se dizem de esquerda mesmo. Os caras estão vendo o que está acontecendo e eles, na hora de ajudar, e não ajudam, sabe? Ou se estão trabalhando contigo, o cara tem que sempre ganhar um pouquinho, sabe? O cara, sabe, às vezes é tipo R$50, sabe? Mas o cara não quer perder os R$50 porque ele tem que tomar a polar, eu acho, ele tem que fazer alguma coisa. E isso é difícil de comunicar na aldeia, sabe? De tu ir lá e falar para o cara lá, ó, ele disse que não é mais, sabe? Ah, mas como assim não é mais? Falou que o projeto tinha 5.000 e na real é 10. Eu falei, não... Ah, então tá, então deixa assim, então não queremos mais. Morremos de fome, mas não... E é muito complexo, porque o problema é que se um artista não faz, sempre tem um que vai fazer de graça. E depois esse artista que fez de graça, ele vai querer cobrar um dia os direitos também, entendeu? E isso é o que eu mais vejo na minha área, lá Porto Alegre, né? Sempre vai ter, sabe? Por exemplo, tem lá exposição do Walter. Eu sei que vai ter exposição do Walter. E o Walter se desacordou por alguma coisa. E aí eles me procuram e falam, Johnny, tu não quer fazer uma exposição lá, não deu certo a do Walter, tu não quer? Às vezes eles vão te oferecer até um cachê menor. E eu vou dizer, não quero. Eu nem me preocupei em ligar para o Walter para saber o que aconteceu, entendeu? E é isso que me deixa, às vezes, mais brabo, assim, porque as pessoas não estão nem aí, sabe? A nossa classe mesmo não está nem aí. Não quer saber por que ela não pôde fazer a exposição. De mandar um recado lá, eu vi que tu não vai expor mais lá, aconteceu alguma coisa, está tudo bem. A arte urbana é muito desunida, mas isso, pelo menos, a gente tem esse código de ética, sabe? De perguntar, de eu ligar lá para o Stang e falar, o que aconteceu lá com o cara lá da batalha lá? O que houve? Por que tu não está mais indo lá? Ele me convidou agora, me ligou e disse que quer comprar umas coisas minhas. Aconteceu alguma coisa? Mal os artistas sabem que fazendo isso a gente cria uma corrente de proteção. E em Porto Alegre a gente tem alguns grupos que a gente se protege muito bem dessas coisas, né? Mas o sistema da arte é assim, eu acho. Eu não tenho tanto entendimento, mas só vivências, né? Algumas agradáveis, outras desagradáveis. Acho que é isso, não sei.